Para confirmar, utilize isso mesmo. Alguém dá a você direcionamentos. Você responde. Então, eu devo fazer tal coisa e tal coisa. Ponto. Isso mesmo? Interrogação. Exatamente, com 2 S's. Vou à casa de Maria ou vou à casa da Maria? A gramática aceita as 2 formas, mas é mais elegante dizer vou à casa da Maria. Se ele me vir, se ele me vir, se ele me vir aqui, se ele me ver, está errado. Quando você vir, João, avise-me. Quando você vir, e não quando você ver. Quando você vir, vir. Quando você vir. Oi, vírgula, tudo bem? Oi, vírgula, João, vírgula, tudo bem? Não se esqueça das vírgulas. Abreviação de atenciosamente há espaço e aspas. Não há motivo para haver aspas. AT.TE, sem espaço. AT.TE, sem espaço. ATT não. AT.TE, atenciosamente, sem espaço. As paroxítonas cujo acento recaía sobre o E perderam acento. Ideia, geleia, assembleia, gonorreia. As paroxítonas cujo acento recaía sobre o OI também perderam acento. Joia, boia, jiboia, deltoide e esteroide. As paroxítonas em que havia acento na letra U e esse U fazia um hiato com seu ditongo anterior também perderam acento. É o caso de feiura. Feiura não tem mais acento. É o caso também de bocaiúva. Bocaiúva não tem mais acento. Me ensina a tirar a palavra coisa do meu vocabulário. Mas é tão simples. Sempre haverá um substitutivo. Teve uma coisa e precisou ser internado. Teve uma indisposição. Ai, que coisa triste. Que situação triste. Olha, eu quero te contar uma coisa. Eu quero te contar uma novidade. E por aí vai. É só substituir. A palavra coisa só não terá substitutivo quando você, obviamente, precisar falar da palavra coisa. Para os demais casos, você sempre conseguirá. Denegrir é palavra racista? Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Se digo que a imagem de alguém foi denegrida, eu apenas quero dizer que aquela imagem que antes era transparente, cristalina, límpida, agora possui manchas. Ou seja, denegrir nada tem a ver com o racismo. E quaisquer ideias diferentes disso nada mais são do que profundas imbecilidades. A sua amiga já fez aquela cirurgia de mudança de sexo? É, porque eu tinha falo. É o seguinte, ela tinha um falo. Operou, não tem mais, entendeu? O correto é eu tinha falado. E aproveitando o ensejo, assim como não existe eu tinha falo ou eu havia falo, não existe eu tinha trago ou eu havia trago. O correto é eu tinha trazido ou eu havia trazido. Eu tinha falado ou eu havia falado. Plural de laudo médico é laudos médicos, porque se trata de um caso simples em que a palavra médico atua como adjetivo da palavra laudo. E como adjetivo concorda com o substantivo a que se refere, você dirá laudo médico e laudos médicos. O trema, não há trema. O trema era utilizado na letra U sempre que esta precedia a letra E ou a letra I, e havia necessidade de pronunciar o U. Por exemplo, na palavra quero, a letra U não é pronunciada, logo não havia o trema. Na palavra frequência, a letra U era pronunciada, havia o trema para indicar a necessidade de se pronunciar. Na palavra linguiça, a letra U era pronunciada e ali havia o trema. Todavia, depois da reforma ortográfica, o trema foi abolido em todas as palavras, infelizmente, com exceção das palavras oriundas de estrangeirismos. Por exemplo, ela tem um jeito bintiano de andar, bintiano de Gisele Bündchen. Aí haveria trema ainda.
Educação à distância não leva crase, não leva crase. A expressão à distância só levará crase quando você especificar a distância. Observei o alvo à distância de 10 metros, com crase. O ensino à distância é bom, sem crase. É difícil manter namoros à distância, sem crase. Próclise, mesóclise e ênclise. A próclise, a mesóclise e a ênclise dizem respeito à posição do pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono, alguns exemplos: o, os, lhe, me, te, se e por aí vai. Por exemplo, quando eu digo não me diga, o me, pronome oblíquo átono, vem antes do verbo. Temos aí uma próclise. Nesse caso é obrigatório porque o não atrai o pronome oblíquo átono. Logo depois, mesóclise. Meso significa meio. Dar-te-ei notícias. Uma mesóclise. O pronome está no meio do verbo. Dar-te-ei. E por fim, ênclise. A ênclise ocorre quando o pronome oblíquo átono vem depois do verbo. Ajude-me. Aí uma ênclise, só que são muitas regras para que você entenda a colocação.